Bom dia, gente. Hoje a gente estamos aqui em Itanhaém, no Moarama, um lugar legal aqui. A gente vai falar com a doutora Karen, fisioterapeuta. Gostaria sempre de falar sobre esse assunto da quiropraxia, mas ela faz outras coisas aqui também. Ela vai falar um pouquinho pra gente desse trabalho dela. Mas eu tô curioso nessa parte da quiropraxia, né? E ela vai explicar pra gente como é que é um pouquinho. Um lugar legal, agradável aqui em Moarama. A gente vai deixar o endereço, vai deixar o Instagram dela aí no decorrer desse bate-papo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre isso, ok? Doutora Karen, bom dia. Muito obrigado por receber aqui no seu estabelecimento, onde você trabalha, para a gente poder falar um pouquinho desse quiropraxia. Bom dia, gente. É um prazer te receber, Marcelo, aqui no meu espaço. Espero que você volte mais vezes, de repente um dia para vir fazer realmente uma quiropraxia, né? Aqui no espaço a gente trabalha a fisioterapia, a quiropraxia e o pilates, né? Então eu trabalho sozinha como fisioterapeuta aqui, mas a gente tem outras especialidades aqui também na clínica, tá? Então a gente também trabalha com a parte estética e tudo mais. Então, se alguém se interessar, quiser, só chamar aí no Instagram, no meu WhatsApp, e aí eu passo todas as informações. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quiro, né? Sim. Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 15 anos, estou no mercado trabalhando com a quiropraxia já há 9 anos, e a quiropraxia, ela nada mais é do que um tratamento de fisioterapia, tá? Então, ela é uma das vertentes que o fisioterapeuta pode tratar o seu paciente. Ela não é um tratamento específico, não é a quiropraxia que faz o tratamento, é uma parte da fisioterapia, tá? Então a gente usa a quiropraxia para quê? Para tirar a dor e para melhorar a mobilidade, a flexibilidade da pessoa. Então você tem que procurar um quiroprata no dia e quando você estiver num pico de dor, tá? Para quê? Para que a gente consiga tirar essa dor e que você não entre em remédio, não piore a sua dor, tá? E aí a gente vai melhorar a sua mobilidade articular, tá? Quando a gente faz isso, a gente busca que você tenha uma qualidade de vida. Então você também pode fazer a quiropraxia para que não fique sempre com dor. Então, eu tenho uma profissão que eu trabalho muito sentado, ou eu tenho uma profissão que eu trabalho muito torto. Então você precisa estar sempre fazendo a quiropraxia para que você tenha sempre uma coluna ajustada, alinhada, para que não tenha dor, tá? Então ela pode ser preventiva ou no pico de dor. A gente trabalha na quiropraxia dessa forma, tá? Algumas pessoas trabalham por aí com tratamento de quiropraxia. Então são 10, 15, 20 sessões. Eu não acredito dessa forma, tá? Eu não estudo para isso. Eu estudo para sanar a sua dor em uma sessão, 2 no máximo, tá? Então a maioria dos meus pacientes, eles conseguem sair daqui sem dor na primeira sessão. Legal, legal. Gente, a gente tá com uma lapelinha hoje, a gente tá dividindo essa lapelinha porque a outra deu pau ali, não quis funcionar. E eu tinha testado ela tudo, tava funcionando legal. Quando chegou aqui, não quis funcionar. Acho que tá dormindo, né? Pegou no sono, tá dormindo. Eu vejo vários vídeos no TikTok que a pessoa vai lá, aí ele, né, alinha os pés, na hora que alinha o pé, tem um pé maior, uma perna tá maior que a outra. Isso prejudica muito a coluna e a mobilidade da pessoa, né? Isso, assim, pelo que eu vejo, acontece constantemente, mas qual o motivo que isso acontece? Então, na verdade, o desalinhamento das pernas, ela acontece por pressão muscular, tá? Tensão muscular. Então, o músculo, ele fica muito tenso, você não fica numa postura correta, porque é muito difícil você sentar o dia inteiro numa postura correta, você ficar em pé o dia inteiro numa postura correta. Então, você tensiona a musculatura de forma diferente. Então, um lado sempre está mais tenso que o outro, um lado puxa mais que o outro, a gente tende a usar mais um lado do que o outro, fazer mais força de um lado do que do outro. Então, a perna, o quadril, né, na verdade não é a perna que desalinha, que uma perna fica maior que a outra, é o quadril que desalinha, né? Então, o quadril que tem que estar alinhadinho, ele vai desalinhar. E aí, uma perna vai ficar mais curta que a outra, né? Os estudos mais novos, eles dizem que não é a melhor forma de se medir pelo pé, né? Por quê? Porque tem muita gente. Vocês podem, assim, achar que não,
Mas existe muita gente com dismetria de membros, ou seja, uma perna mais curta que a outra. Então, esse ano eu peguei muita gente, esse ano não, né, no ano de 2024, assim, ó, mais de 10 pacientes que passaram comigo com dismetria de membros, diagnosticado, de vir aqui eu falar assim, olha, o seu problema não é na coluna, o seu problema está na sua perna, que uma é mais curta que a outra, então desalinha o quadril. Quando desalinha o quadril, desalinha a coluna inteira, e aí você começa a ter muita dor lombar. E aí a gente manda para fazer um exame chamado escanometria óssea, que vai medir exatamente o tamanho das duas pernas. E aí, até 0,8 milímetros, a gente não faz nada. Não coloca uma palmilha, não coloca a sola de sapato, nada. Porque é o comum a gente até ter 0,8 de diferença. Não vai mexer com a sua estrutura. Mas muita gente tem mais de 1 centímetro, tá? E aí a gente pede para colocar uma palmilha dentro do tênis, na perna que é mais curta, né? E aí, dependendo da diferença, precisa colocar sola no sapato, tá? E aí já é uma diferença muito grande. Aconteceu ano passado mesmo. Uma pessoa veio, a gente diagnosticou, fez a escanometria certinha e teve que fazer a sola porque estava com quase 2 centímetros de diferença. Então você imagina, você pisar 2 centímetros e ele não percebia. Só que a dor lombar era absurda. Então, a gente precisa ver o alinhamento do quadril e aí sim medir a perna, tá? Quando você mede a perna e a perna está mais curta, aí a gente procura outro tratamento. Então, muitas vezes, a dor lombar, ela não vem da lombar, ela vem da diferença de perna ou do quadril, tá? Então, o quadril desalinhado, ele vai mexer muito com a lombar, tá? E como que desalinha? Por tensão muscular, tá? Que é aquela primeira parte que a gente falou dessa resposta, que é a tensão muscular. Tensão muscular diferente de um lado para o outro gera desalinhamento. E a gente vai fazer isso. Então, por isso que preventivamente você precisa vir fazer quiro, fazer liberação miofascial, para que esse músculo esteja sempre alinhado, para que não tenha essa falta de tensão para desalinhar as vértebras e toda essa parte óssea, né? Porque é o desalinhamento ósseo. Sim. As pessoas que mais vêm aqui te procurar para fazer quiro são de que idade? A faixa etária é adultos mais idosos, né? Então, assim, dos 40 até os 60 anos é o mais comum que me procura, tá? Eu tenho, sim, jovens. Então, assim, eu tenho jovens muito jovens, 14 anos, 16, 18, que vêm. Eles vêm com constância, porque os jovens estão ficando muito sentados, eles ficam muito tortos, então os pais trazem. Celular na mão. Muito celular na mão. E aí fica muito tortinho aqui, assim, né? Porque vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? Então fica muito. Então eles vêm bastante. E aí eu tenho esses, né, dos 40, que são os adultos mais idosos, que vai para 60, 65 anos. Tem idosos que são tortos, Bem curvados. né, bem curvados por causa da idade mesmo, por causa... É possível com a quiropraxia dar Então, uma só com a endireitada? quiropraxia, não. Tá? Por quê? Porque a quiropraxia, ela tem um limite, né? Então a gente posiciona e a pessoa tem que criar consciência corporal de manter postura. E ela só vai conseguir manter essa postura com fortalecimento. Entendeu? Então, assim, não adianta ela vir fazer só aquilo e achar que só com aquilo vai resolver. Tá? Até pode resolver, mas vai ser um tratamento de longuíssimo prazo. Tá? Pessoas muito curvadas. Agora, se você tá lá, você faz aquilo, e com aquilo você entra com um pilates, entra com uma musculação e vai tratando junto, aí ela consegue sim voltar um pouco. Por que volta um pouco ela não consegue voltar a 100%? Porque depende de quanto essas vértebras elas estão em artrose. Se ela virar uma artrose, a gente não consegue mais mexer, tá? Então a gente tem um limite para chegar numa postura mais adequada. Tá? Então, quanto mais curvada a pessoa menos reta ela vai ficar. Mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dela, porque é a busca pela qualidade de vida. Porque quanto mais curvado você fica, mais dificuldade de respirar você tem. Tá? Então, a gente precisa voltar um pouco essa coluna. Então, quanto a gente conseguir ganhar de ângulo ali, já é bom.
Osteoporose atrapalha um pouco A também? osteoporose é uma das coisas que a gente não pode fazer. A osteoporose a gente chama de bandeira vermelha, né? É uma das únicas coisas na quiropraxia que a gente não pode Nesse mexer. caso, já... Não tem como. Então a gente vai ter que ganhar de outras formas. Então vai para fisioterapia, vai para com pilates, vai para um exercício de mobilidade, a gente vai de outras maneiras. Mas com a quiropraxia não pode. A osteoporose você não pode fazer quiropraxia. Uma das primeiras perguntas, principalmente quando o pessoal fala assim, quero marcar para minha mãe, quero marcar para meu pai. A primeira pergunta é, quantos anos tem? Tem osteoporose? Não sabe se tem, então não pode fazer. Precisa primeiro saber se tem Primeiro osteoporose. saber, porque senão pode até Você pode quebrar uma quebrar vértebra, uma né? vértebra. E aí o prejuízo é grande, Sim, né? sim. Aí vão falar, Porque a ela não pessoa vai sabe ficar. nada, aí, E né? não é só isso, a pessoa vai ficar muito ruim, né? Você Sim, quebra uma vértebra de uma pessoa, você não sabe o que pode acontecer. Pode ficar tetraplégica, é, paraplégica. Então é perigoso, sim. né? Então tem que ter certeza que essa pessoa não tem osteoporose, né? Eu tenho uma osteopenia, eu posso fazer? Pode. Osteopenia pode, tá? Que é o antes da osteoporose. Então é o primeiro grau da osteoporose é a Certo. osteopenia. Pode ser feito, não tem problema, tá? A gente só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Quais são as que dá a pessoa, vai, vamos dizer assim, que não pode ser feito quiropraxia? Osteoporose, qual o outro Câncer, mais? Câncer? qualquer tipo de câncer, a pessoa está em tratamento com câncer ou a pessoa está diagnosticou agora qualquer tipo de câncer, a gente não pode mexer, Certo. tá? Gestante tem que tomar um certo cuidado, não é que não possa fazer, mas tem algumas manobras que não podem ser feitas em gestantes, principalmente gestante que, né, de mais tempo de gestação. O início da gestação não é problemático. Algumas pessoas têm mais medo de mexer com gestante inicial, mas na verdade a gestante de início, de primeiro trimestre, ela não tem tanto prejuízo quanto a quiropraxia. Mas a gestante que ela já está no terceiro trimestre, né, no final da gestação, é mais problemático de mexer. Então tem muita Sim, manobra que a gente não pode fazer. sim. Você saberia contar pra gente assim um pouquinho da história da quiropraxia? Por que exatamente assim ela foi? Então, a quiropraxia ela veio lá da Europa, Certo. tá? Então, ela veio da Europa, foi para os Estados Unidos e por isso que tem muito vídeo dos indianos fazendo quiropraxia, porque veio de lá dessa parte, tá? Só que ela foi ao longo do tempo sendo embasada em estudo, tá? Então tem muita manobra hoje que não se usa mais porque foi estudado. Então a quiropraxia ela é uma parte da parte de saúde que é muito estudada, tem muito artigo científico comprovando que realmente tem resultado e fazendo essa comprovação, fazendo comprovação de manobras, tá? Por quê? Porque é perigoso porque você mexe com o sistema nervoso Sim, central, né? Mas ela veio de lá. E lá atrás, antigamente, lá na Índia, quando começou para lá, eles não tinham esses estudos. Então, se fazia de qualquer forma. Por isso que existe muito vídeo na internet que você vê umas coisas assim bem assombrosas sendo feitas. Então, colocando a pessoa em várias posições, de vários jeitos, ou martelando a pessoa. Essas eu coisas já vi martelando. são vídeos mais Nossa, antigos ou são vídeos que são feitos lá daquela época, tá? Do início da quiropraxia. A quiropraxia ela existe há milhares de anos já, para lá. E aí, quando ela foi vindo para o Ocidente, né, foi ela aperfeiçoando. foi aperfeiçoando e foi sendo estudado. E hoje a gente tem grandes professores dentro da quiropraxia, tá? No Brasil, ela só pode ser feita por fisioterapeutas e médicos, mas fora do país, qualquer pessoa pode fazer um curso e ter o diploma de quiroprata, tá? E aqui no Brasil existe também a faculdade de quiropraxia. Então você também pode ser quiroprata sem ter nenhuma faculdade, só fazer a faculdade de quiropraxia. Fora do país, normalmente os cursos são de 6 meses e são cursos mais completos do que os cursos que a gente tem no Brasil, Certo. né? Então existem nomes, grandes nomes assim da quiropraxia. E no Brasil a gente tem dois grandes nomes, que é o professor Eduardo e a professora Inês Nakashima, que foi a minha professora, a minha mentora, né? Então são dois grandes nomes assim que despontam no Brasil nos estudos, que ensinam e que tem grandes cursos. Viu, gente? Ela tem um conhecimento da causa.
vocês que querem vir aqui, fica em Itanhaém, no Moarama. O endereço? Aqui fica perto da rodoviária de Itaém, tá? Então, é Rua Antônio Assunção Filho, 244, no Moarama. O Moarama. A gente Tem. vai deixar o WhatsApp dela aí também na tela. Vamos deixar o Instagram para você poder estar seguindo ela lá, poder estar conhecendo o trabalho dela através do Instagram. E para você que quer vir aqui, é só vir aqui, né? Além da quiropraxia, A executa gente faz mais. fisioterapia, pilates e é isso, pilates e fisioterapia. Vamos falar um pouquinho assim, como que você pegou e você entrou nesse ramo da Da fisioterapia, fisioterapia. esse ramo em geral seu, assim, como que você pegou o Então, gosto? Você falou, não, eu quero isso, é isso que eu vou fazer. eu dei início na faculdade de fisioterapia porque eu queria trabalhar com algo que eu pudesse trabalhar com pessoas, que não fosse todo dia igual e que eu pudesse fazer trabalhos diferentes, atuar em várias áreas. E aí eu fazendo a minha pesquisa lá com 17 anos, eu vi a fisioterapia e aí comecei a olhar com outros olhos para a fisioterapia. E eu tinha uma amiga que morava de frente pra gente, que fazia faculdade de fisioterapia, e aí eu via ela estudando e achava muito legal o jeito que ela estudava. E o quanto ela estudava, eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia. Me formei fisioterapeuta em 2010. E aí a primeira área que me lançou, que a gente fala que é a fisioterapia que te escolhe, não é você que escolhe a área da fisioterapia. Porque não é tão fácil achar emprego de fisioterapeuta. Não. Então, você vai para onde você consegue, né? E aí, o primeiro emprego que ele me deu foi o Beto, aqui em Itaém, e ele falou de Pilates, né? Ele falou, ó, vamos te colocar no Pilates, e você entra aqui e vai aprendendo, se você gostar, você faz o curso. E aí eu comecei só a ir para observar, e aí eu gostei e falei, não, Beto, é isso que eu quero. E aí eu fui fazer o curso, fiz o curso de Pilates em São Paulo, e aí comecei a dar aula de Pilates. E eu pensei em fazer a microfisioterapia, só que era um curso muito caro, e aí eu falava, gente, não tem como fazer a microfisioterapia. E aí eu conheci a quiropraxia, que até então eu não conhecia a quiropraxia. E aí eu conheci a quiropraxia, já tinha ouvido falar na faculdade, mas assim, na faculdade a gente passa muito superficialmente, tanto Sim. pelo Pilates quanto pela quiropraxia, e outras técnicas mais modernas a gente acaba nem falando. Então, a microfisioterapia nem se falou na faculdade. E aí eu fui conhecer a quiropraxia, comecei a pesquisar pessoas que dão curso de quiropraxia e tal. Aí encontrei Inês Nakashima e fui fazer o curso com ela em São Paulo. Quando eu paguei o curso, logo depois eu descobri que eu estava grávida do meu filho. E aí eu fui fazer o curso mesmo assim, grávida. Só que eu não pude fazer o curso completo, porque eu estava gestante, então não podiam Sim. fazer muitas manobras em mim. Até porque a gente estuda e quando a gente faz esses cursos de especialização, você é cobaia de um e o outro é o Sim. seu cobaia, né? Então você faz muita manobra na aula para a gente ir aprendendo e o outro faz em você. Então eu não pude fazer muito do curso. Mesmo assim, eu já comecei a atuar como quiroprata em um outro espaço que eu trabalhava e eu resolvi. Aí quando eu tive o neném, eu fui fazer novamente o curso. E aí eu fiz novamente todo o curso, uma segunda etapa, e eu tive o prazer desse novo curso eu fazer com um fisioterapeuta muito reconhecido fora do país, que ele é fisioterapeuta da Madonna, e ele esteve no curso, e ele deu uma parte do curso que eu já não tinha tido na primeira parte, e que é o ponto gatilho, dry needling, que a gente chama, então agulhamento a seco. Então, na sessão de quiropraxia, eu também uso essa técnica de agulhamento a seco, que é para tirar ponto gatilho. Então, aqueles nós que são muito Muito fortes, forte. a gente tira com ponto gatilho, né? Então, eu consigo, ali com a agulha, fazer com que aquele nó se dissolva. Então, eu fiz essa parte do curso com ele e já comecei a atuar. Saí do espaço que eu estava, montei um espaço só para mim e comecei a atuar só com a quiropraxia. E fiquei um bom tempo trabalhando só com aquilo. Só que aí eu comecei a ter aquela coisa de eu preciso mandar meus pacientes de quiro para continuar esse tratamento. Aonde que eu vou mandar? Fisioterapia.
a fisioterapia, o Pilates, eu preciso disso. Foi aí que eu abri o Pilates. E aí eu comecei a trabalhar com o Pilates e a quiropraxia. Porque meus pacientes de quiro, eles tratam comigo junto com o Pilates. E aí quando eles estão bem, eles estão de alta, eu dou realmente alta para eles. Sim. E aí eles podem ir para musculação, eles podem seguir, de repente, muitos deles param um tratamento, não fazem mais nada. Muitos param no meio do caminho. Muitos param no meio do caminho. Eu tô bem, já tô legal. Eu já tô bem, já não tenho sentido nada. E aí acaba deixando, né? Tem muita gente que faz isso. Não é o ideal, mas dali a pouco eles voltam, porque eles estão com dor de novo. Porque assim, uma vez que você tem uma lesão, eternamente você tem aquela lesão. Sim. Então você tem que tratar ela pro resto da vida. E as pessoas precisam começar a entender isso, né? Então não adianta eu tratar 3 meses, 6 meses, receber a alta da fisio e parar, e não fazer mais nada. Então a gente precisa fortalecer, a gente tem que ter essa consciência de fortalecer. Principalmente os idosos, né? Principalmente os idosos. Os idosos, eles vêm de uma geração que não se... Cuida, né? Eles não se cuidavam. Então você não prevenia. Você só trata quando vem a dor. Sim. Então quando tá muito ruim, que procura o tratamento. Só que quando tá muito ruim, o tratamento também não é tão rápido. Não. E eles querem que seja rápido assim. Então assim, ó, você ficou 30 anos fazendo uma coisa errada, que te causou uma dor, e aí você quer que em 10 minutos um profissional resolva? Não tem como. Não tem como. Então a gente precisa de um tempo. E esse tempo, normalmente, são 3, 6 meses, 1 ano. Tá? Isso para melhorar. Tem vezes que não tem como arrumar. Tem vezes que não tem como você ficar 100% sem dor. Né? Isso falando de um idoso. Tá? Um adulto jovem, a gente tem como nunca mais você ter dor. Mas você vai ter que se exercitar pro resto da vida. Sim. Né? É necessário. É necessário. Tá? Uma das principais coisas que eu tenho aqui, que aparece aqui para mim, dentro da quiropraxia, é hérnia de disco. A maioria das pessoas que me procuram é para tratamento com hérnia de disco. Tá? Dói pra caramba. Dói muito. Porque a hérnia de disco é quando você não tem mais o disco que fica entre uma vértebra e outra. Aquele disco ali dentro, ele explodiu, ele foi embora. Tá? E aí você vai ter uma dor absurda. Fica travado, é muito ruim. Bate osso com osso. Bate osso com osso. Tá? Então, a hérnia de disco é uma das principais coisas que a gente trata dentro da quiropraxia, porque tem muito pico de dor. E a quiro a gente trata no pico da dor, né? Então, quando você tem hérnia de disco, você tem muitos picos de dor. Então, dói demais. Aí você diminui um pouco a dor, porque você faz um tratamento, você faz a quiro. Normalmente, o pessoal procura o quê? Remédio. Remédio. Então, fica no remédio, aí diminui a dor. Aí fica no remédio, diminui a dor. A quiro, ela vem para substituir o remédio. Então ela vem, você faz a quiro, tira a dor da pessoa, e ela diminui a dor, ela continua tratando com a fisioterapia, com o pilates, mas ela vai voltar a ter aquele pico de dor. Aí ela faz outra quiropraxia, e aí ela diminui a dor. E aí a gente vai nesse processo até ela estabilizar.